Olá pessoal, estamos aqui na nossa terceira semana de outubro e mais um Pecuária de Decisão. E essa semana eu vou falar um pouquinho com vocês, esse primeiro vídeo nosso, sobre uma revisão do Fundo Monetário Internacional, que trouxe revisões de crescimento da economia global. Essa revisão ela foi reduzida, ou seja, a economia global deve crescer menos nos próximos anos, isso não é uma notícia boa. Ela reduziu uma projeção que vinha sendo feita, estava em 3,9% de crescimento da economia em 2018 e 2019, e essa revisão baixou para 3,7% esse crescimento, com um impacto maior sobre as economias emergentes que devem crescer, tiveram uma redução maior no seu crescimento. Isso é interessante e a gente tem que ligar isso, começar a conectar essas informações a como é que isso afeta ao nosso negócio, como é que isso afeta a pecuária, como é que a pecuária sente esses efeitos globais e o quão importante essas notícias são. Então, uma forma da gente, primeiro vamos entender um pouquinho o que está sendo revisado, né? Quais são as preocupações aí nessa revisão de crescimento da economia global. Um dos principais fatores é a onda de protecionismo muito forte que tem reduzido as transações comerciais no mundo, entre países. E isso afeta economias, lógico, que estão mais ligadas a este processo de transações comerciais. E aí você tem Europa e você tem China, que tem fortes ligações comerciais com o mundo, devem sentir mais. A gente pode olhar aqui nesse gráfico, né? A gente vê a produção das indústrias, né? E a linha vermelha representa o crescimento das transações, do comércio mundial. E você vê que ali, no final de 2017, ele teve uma aceleração e depois começou a piorar este crescimento do comércio mundial. E isso impacta todas as economias porque você tem menos transações e o Brasil, nós vimos muito disso esse ano, ligados ao comércio internacional. O comércio internacional ajudou a puxar a nossa economia, a puxar a pecuária para negócios internacionais, enquanto nós temos uma economia fraca. Então isso é muito importante. Um outro ponto que também reflete isso é este outro gráfico que mostra o Purchasing Manager Index, que é um índice que referencia a compra dos gerentes das empresas, das multinacionais no mundo. Então a gente vê aí todos os índices, tanto as economias avançadas quanto as economias emergentes, teve uma redução nos últimos meses. Ou seja, esses gerentes estão reduzindo suas compras ao invés de estarem acelerando. Ela melhorou em relação a 2017, mas recentemente esses gerentes estão reduzindo essas compras porque não vem um cenário de transações comerciais ou de muitos negócios. E isso afeta o PIB e o crescimento do PIB. Outro problema são as questões relacionadas às tensões comerciais aí de países relacionados ao petróleo, né? Então, como é que isso nos impacta? Nós tivemos aí o petróleo no mundo subindo e, naturalmente, o nosso combustível também subiu. Tivemos a greve dos caminhoneiros impactada por esse movimento e estamos vendo o petróleo, ou os produtos relacionados ao petróleo subindo de preço e gerando inflação. E isso impacta toda a nossa cadeia de custos. E se nós não conseguirmos repassar isso, porque não temos tantos negócios para fazer, a margem de lucro das empresas fica reduzida. Então, nós somos impactados por essa menor crescimento mundial, nós somos impactados por esses efeitos que vêm ao redor da nossa economia, vem para dentro da nossa economia por menos relações comerciais. E o Brasil, como é que o Brasil pode então ajudar ou estar melhor nesse movimento, melhorar essas condições e receber mais dinheiro? Para a gente fazer isso, a gente precisa ficar atrativo para os investimentos. Precisamos fazer com que as nossas empresas, com que a nossa economia permita que as empresas voltem a crescer. As empresas nos últimos 2 anos cresceram muito pouco no país. Então a gente precisa incentivar o crescimento dessas empresas, ajudando elas a se recuperar, dando condições financeiras para que elas possam se levantar, reduzindo as tributações dessas empresas para que elas possam voltar à atividade comercial e sermos competitivos, favorecermos as exportações para que a gente possa ativar a economia usando o mercado internacional. Então, é muito importante
que o plano econômico desse novo governo que vai entrar tenha essas condições de melhorar as empresas, de favorecer as empresas, favorecer exportações para ajudar uma recuperação, dar confiança e credibilidade, privatizar empresas para que elas se tornem mais eficientes. As máquinas públicas são extremamente ineficientes economicamente, em gerar empresas boas. Então, precisamos favorecer este movimento para que a gente possa atrair capital, que vai estar mais restrito no mundo, ele vai estar escolhendo economias boas, e nós precisamos mostrar que o Brasil volta a ser um país extremamente atrativo. Este movimento nos favorecerá em relação aos países concorrentes. E ao favorecer a economia interna, ao melhorar a economia interna, fazer com que nós fiquemos mais competitivos e possamos reativar as nossas empresas, e não digo só empresas do agro, que são bastante exportadoras, mas digo empresas como um geral, essas empresas vão contratar, aquecer a economia, e o consumidor brasileiro, ao ser contratado e a economia aquecendo, ele adora consumir carne. E aí nós voltamos a ter um consumo de carne interno forte, que é um dos principais motores para que a gente tenha bons preços na nossa economia. Então, a nossa eleição, o nosso voto precisa ser direcionado a planos econômicos que voltem a aquecer a nossa economia em 2019, 2020, atraindo capital e investidores para o país. Ok? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre dois assuntos, sobre milho, como é que está o nosso cenário para milho para o próximo ano, e como é que nós estamos em relação a carne aos próximos meses, para que a gente possa tomar atitudes de venda do nosso gado nos próximos meses, concluindo no nosso probabilidade de queda. Acompanhe a gente então nos nossos cenários.